queria iniciar a entrevista sobre essa notícia aí que saiu agora, que o Palmeiras teria uma proposta muito boa, superior até à da atual patrocinadora Crefisa, e que o clube... me parece que optou por manter a Crefisa e não a outra proposta. O que efetivamente você pode dizer dessa história toda? Boa tarde, Gagliotti, bem-vindo ao Fox Sports Rádio. Boa tarde, Benja, boa tarde a todos, uma satisfação estar com vocês. O fato é o seguinte, esse suposto futuro patrocinador, ele surgiu próximo às eleições, 2 dias antes das eleições, com um barulho muito grande, apresentado pelo candidato, e o Palmeiras, depois das eleições, pediu toda a documentação, recebeu, e nós fomos então entender, fomos atrás de tudo aquilo que nos foi apresentado. O fato é o seguinte, nós, a partir deste momento, nós estamos encerrando todo e qualquer diálogo com a empresa e com o representante, por total falta de credibilidade. Nós entramos em contato com o banco HSBC, onde a princípio foi nos passado que teria uma garantia, está aqui o documento. O HSBC, através do seu CEO, Alexandre Guião, ele passa o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras, após verificação interna, confirmamos que o documento apresentado em nome do grupo HSBC são falsos. E que a empresa em questão nunca foi cliente do grupo HSBC. Enfim, total falta de credibilidade, lamentamos demais que esse tipo de situação ocorra no futebol. Nós sabemos que momento político, eleição é muito complicado, mas o Palmeiras tem que estar acima sempre, os interesses do Palmeiras têm que ser preservados. E lamentamos a postura, lamentamos a conduta, lamentamos a falta de informações, lamentamos as informações falsas e nós vamos agora, a partir desse momento, nós voltaremos a conversar com a Crefisa, na qual eu agradeço pelo período que nós travamos as negociações em virtude deste material que chegou. Agora voltaremos a falar com a Crefisa e com a FAM, e está encerrado qualquer tipo de diálogo com essa empresa e com seus representantes. Lamentavelmente, a gente gostaria que esse tipo de situação não ocorresse no futebol, porém a gente sabe, as pessoas às vezes esquecem que tem um clube por trás e nos apresentam situações como essa. Então, Benja, amigos, está encerrado, o Palmeiras não conversa mais com absolutamente essa empresa, nem com a pessoa que representa, até porque nós não temos informações suficientes e aquelas que nós temos, infelizmente, são falsas. Uau. Ô Gagliotti, é o Benja que está falando. Prazer de novo falar com você. Olha, ô Gagliotti, eu li agora, a gente leu agora, a gente colocou no ar o que Rubinei Kikuli, né, o representante da Black Star, que ele falou. Eu te conheço há muitos anos e fico chateado de ouvir palavras que ele falou, eu não conheço ele. Usou 3 vezes o termo falando que você é patético, que você é limitado, covarde. Eu acho que o cara foi extremamente agressivo e deselegante, até porque o conheço há muitos anos, você sequer pensava em ser presidente do Palmeiras, e posso afirmar, sem dúvida alguma, que nada disso chega perto do que você é. Mas eu achei extremamente agressivo essas palavras. Tudo isso tem cunho político, ô Maurício? Olha, Benja, curiosamente, tudo isso aconteceu dias antes da eleição. Quando foi nos passada a informação de que teria uma empresa com R$1 bilhão para depositar na conta do Palmeiras, e depois assinado pelo candidato uma carta de garantia, e depois chegando a proposta, e o Palmeiras obviamente tratou o assunto com seriedade, do jeito que tem que ser. Buscamos as informações, colocamos algumas questões para a empresa responder, nenhuma resposta das nossas perguntas, buscamos o banco para entender se as garantias eram legais, e acabamos de ter a resposta do banco de que são falsas. Quem está dizendo aqui é o CEO do banco, Alexandre Guião,
as informações são falsas, não existe garantias, não existe conta corrente. Então, Beija, a gente lamenta muito. A opinião dele sobre a minha pessoa é muito pequeno, isso é uma opinião dele e depois o departamento jurídico do Palmeiras se encarrega disso. O fato é que eu sou presidente do Palmeiras, eu tenho responsabilidade, Beija, responsabilidade em tudo que a gente assina e apresenta para o clube. É isso que a gente espera que todo dirigente tenha, responsabilidade. E hoje nós somos campeões brasileiros, decacampeões brasileiros, estamos fazendo um serviço muito sério no clube. O Palmeiras recuperou o valor de marca, recuperou a autoestima. Então isso é que importa. A opinião das pessoas sobre o que eu sou, o que eu deixo de ser, isso não importa. Isso é a opinião dele, enfim. Agora, aqui nós temos a verdade. Ô, Facincani, faz sua pergunta para o Maurício Gagliotti. Maurício, boa tarde a você. Eu queria, mais do que em relação a essa carta que você trouxe em relação ao Black Star, chegou ao teu conhecimento de que é uma empresa que teve ligações com offshores no esquema do Panama Papers, essa Black Star, quando a gente faz uma consulta online aqui, ela aparece ligada a isso, ao escritório Mossack, que ficou muito famoso recentemente com esse escândalo de empresas ao longo do mundo, e mais do que isso, o próprio passado do Rubinei, que tem algumas ligações processuais com condenações, isso em algum momento chegou do seu conhecimento e deixou você com o pé atrás? Boa tarde. Nosso departamento jurídico, nosso departamento de marketing, quando recebeu a documentação, quando nós recebemos a informação de que teríamos uma empresa interessada, curiosamente, um dia antes da eleição, isso já é uma preocupação, mas, por um outro lado, significa o reconhecimento do mercado em relação ao que o Palmeiras está fazendo em relação ao nosso trabalho. Mas nós fomos imediatamente procurar entender quem é a empresa, quem são seus representantes, quem são seus proprietários, acionistas, e inclusive buscamos informações junto ao representante. Não recebemos absolutamente nenhum tipo de informação, a não ser esse tipo de situação que saiu hoje na internet, que saiu hoje nos sites, uma pressão absurda, uma falta de postura condizente com um futuro patrocinador, muito mais preocupado com o nosso contrato com a Crefisa, demonstrou isso claramente esses dias. O nosso contrato com a Crefisa cabe ao Palmeiras e à Crefisa, obviamente, aos nossos associados, ao Conselho Deliberativo, às pessoas que convivem e que têm responsabilidade no clube. Então, é isso que nós fizemos, buscamos informações, uma falta tremenda de informações, tudo muito superficial, no grito, enfim, lamentamos, o assunto foi tratado tecnicamente. Nós ainda estamos buscando algumas informações, mas eu quero deixar já oficializado aqui ao torcedor palmeirense que não existe mais diálogo, não existe mais conversa, não existe mais absolutamente nenhum entendimento com essa empresa, com esse representante. O assunto está encerrado, uma vez que nós recebemos aqui agora, do CEO do HSBC, a informação de que as garantias são falsas. Ô Maurício, quem apresentou essa empresa, esse representante, veio das mãos do Paulo Nobre? Quem apresentou foi o conselheiro candidato à presidência, que apresentou uma carta de intenções e depois ele trouxe a documentação, repetindo a vocês, toda a garantia foi agora, nesse momento, foi questionada pelo Banco HSBC, dizendo que não tem garantia, eles não são correntistas. Quem está dizendo o HSBC, está aqui, o Palmeiras continua numa busca constante de informações, mas já está encerrado. Para nós, nós não precisamos de absolutamente mais nada, o assunto está encerrado. Agora é o Conselho Deliberativo quem vai avaliar a postura das pessoas e a responsabilidade de cada um. Por que você não cita o nome do Genaro? Você não menciona, você não fala o nome dele. Eu falo conselheiro, candidato à presidência, ele foi seu vice-presidente, né? E imagina que você tiver um relacionamento bom, e por que você não menciona o nome dele? Não tenho problema nenhum em mencionar o nome dele. Ele foi vice-presidente,
atua no Palmeiras há um tempo, trouxe a patrocinadora ou a pretendente um dia antes da eleição, e não tem nenhum problema em citar a carta que o Genaro assina, que o Genaro trouxe ao clube, a carta de intenção foi assinada por ele. O fato é que o futebol tem que ser diferente. A gente não pode entrar em situações em que a gente não tenha credibilidade, em que a gente não tenha verdade. Essa não é a mensagem que a gente quer passar para o mercado, essa não é a mensagem que a gente quer passar do Palmeiras para o mercado. Então, por isso que nós estamos tratando com muita seriedade. As pessoas que estão próximas a este representante, é que depois, perante o Conselho Deliberativo, que deem as explicações necessárias. Ô Maurício, mas olha, o Pascoal vai fazer uma pergunta que é o seguinte, eu estou com o Twitter aqui, e no Twitter oficial do próprio Paulo Nobre, deixa bem claro a entender que quem apresentou esse Rubinei Kikoli foi o Paulo Nobre. Olha aqui o Twitter do Paulo Nobre, na sexta-feira passada. Conheci em 2016 o senhor Rubinei Kikoli, que tinha intuito de comprar o AZP. O Allianz Parque. O Allianz Parque. Ou de patrocinar o time de Allianz Parque. Ou de patrocinar o time de futebol profissional. Na época, a compra da Arena não vingou. E nós já tínhamos um patrocínio consolidado com a Crefisa e FAM. Motivo pelo qual esse tema também não foi para frente. Outro post. Não tenho conhecimento suficiente para emitir qualquer opinião sobre o senhor Rubinei, nem tampouco sobre a empresa Black Star. Mas como palmeirense, fico muito honrado e orgulhoso de grandes empresas verem no Palmeiras um parceiro comercial. E o último post do Paulo Nobre. Todo palmeirense tem obrigação de levar tudo que possa ser bom para a Sociedade Esportiva Palmeiras e cabe a quem tiver o comando fazer as devidas diligências e avaliar se é produtivo ou não de assinar uma parceria. Torço que Crefisa, FAM e Black Star, se aprovada, possam conviver juntas dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então quem apresentou ele foi o Paulo Nobre, né, Maurício? Olha, o que importa é que eu estou fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é a diligência, que é buscar informações, que é ter responsabilidade no momento de trazer para o clube alguém que seja sério e não que nós temos aqui em mãos. Então, eu estou fazendo o meu papel como palmeirense, como presidente, que é entender exatamente com quem nós estamos falando, qual é a verdade, qual é o nome da empresa, quem são os seus acionistas, quais são as garantias. É isso que cabe ao Palmeiras e é isso que eu fiz, Beija, desde o primeiro minuto. Tratei o assunto com seriedade, tratei o assunto tecnicamente e chegamos à conclusão de que as informações passadas, em termos de garantia, são falsas. Lamentamos, mas cumprimos o nosso papel. Defendemos o Palmeiras, nós buscamos a verdade e está encerrado qualquer tipo de diálogo com essa empresa. Bom, o Maurício Pascoal que está falando, boa tarde para você. Eu gostaria de mudar o tema, se me for permitido, de apenas dizer o seguinte. O Palmeiras, você está aí agora, nesse instante, para o sorteio da Libertadores da América do próximo ano. Será a quarta competição consecutiva do Palmeiras dentro da Libertadores. Primeira vez na história. Primeira vez que o Palmeiras faz 4 participações consecutivas. E o Palmeiras entra nessa competição e tendo ainda alguns alvos para contratar e outros que podem sair. A situação do Dudu pode sair, pode não sair, pode ficar. Eu recebi uma informação de que o Bruno Henrique também tem mercado na China e que o pessoal da China viria para contratar o Bruno Henrique. Tem a situação de alguns jogadores, do Ricardo Goulart, por exemplo, que pode vir para o Palmeiras. Eu gostaria de clarear essas situações aproveitando o presidente do Palmeiras aqui conosco. Pascoal, nós vamos clarear dizendo o seguinte: teremos um time muito competitivo para o próximo período. Aí não vale. Aí não vale, Maurício. Ô Maurício, verdade que o Valência fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo Borja? Não temos proposta oficial até o momento. E nós vamos tratar todos os casos, sempre tendo como objetivo manter um grupo muito competitivo, muito qualificado para disputar todos os títulos no próximo período, da mesma maneira que nós fizemos esse ano.
O Flamengo te procurou por causa do Felipe Melo? Não fui procurado pelo Flamengo, não. Mas o Palmeiras vai renovar o contrato dele? Porque vence no final do ano, né? O Palmeiras vai tentar prorrogar ou vai esperar? No final do ano, Nós temos esse ano ainda e nós vamos ao longo do ano, nós vamos conversar. Quer fazer pergunta para o Gagliotti? Eu queria, Benja. Fica à vontade, lindo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Boa tarde, presidente Gagliotti. Prazer falar contigo. Com relação... Aqui é o Mano. O Benja não me apresentou, ele foi mal educado agora, mas boa tarde para você. Gagliotti. Boa tarde. Com relação aí ao seu posicionamento perante essa empresa, aí eu tô contigo. Eu acho que quanto mais claro for o futebol, melhor para todas as partes. O Palmeiras não pediu nada demais do que um clube sério deve pedir para uma empresa que tenta aí ser uma parceira do clube. Então, eu acho que você tem razão nesse posicionamento. Exatamente. Concordo contigo. Mas, presidente, com relação aos reforços que o Pascoal expôs aqui, alguns nomes, inclusive o Atlético Paranaense citou o Palmeiras aí até como possível interessado no Pablo e tudo mais. Tem chance do Palmeiras apresentar um jogador até antes do Natal para servir talvez como um presentão de Natal para a torcida ou não? Tem chance do Palmeiras ter um time muito competitivo no próximo ano, como nós tivemos esse ano. Pô, até antes do Natal, presidente. Apresenta um cara top aí pra torcida falar no presente de Natal. Ô Maurício, novamente com certeza nós estamos em busca de alguns reforços pontuais. O Palmeiras vai estar forte o ano que vem, como esteve esse ano. Isso aí eu posso garantir pro torcedor palmeirense e para vocês. Ô, Felipe, só um segundinho, desculpa. Ô, Maurício, a respeito do Felipe Melo, Flamengo e Palmeiras. Como é que ficou essa situação? Acabei de perguntar. Desculpa. Falou que não foi procurado. Em nenhum momento o Palmeiras foi procurado. Nós estamos bem aqui, é final de ano, Gagliotti. É final de ano. Se sou eu que pergunto a mesma coisa. Papo de maluco isso aqui, Maurício. Vai, agora o Facinqueiro vai te perguntar. Maurício, em relação ao Felipe Melo e o Flamengo, vai, pergunta. Não perguntarei. Duas rápidas, Maurício, por gentileza. Você, em algum momento, temeu que essa parceria soasse ou parecesse o que foi a MSI para o Corinthians? E ainda no caso do Genaro, ele pode ser expulso do quadro social do Palmeiras devido a essa situação ou não há risco? Não, isso é um assunto que cabe ao Conselho Deliberativo. Eu sou presidente do clube e eu tenho que zelar pelos interesses do clube, eu tenho que trabalhar para defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o que nós fizemos desde o primeiro momento foi procurar entender do que se tratava, que empresa que era, quem eram os acionistas, qual era o ramo de atividade, enfim, se existiam garantias. Por isso fizemos um questionário à empresa, por isso fomos ao mercado buscar informações. E eu cheguei agora para vocês com uma informação de que as garantias bancárias, quem está dizendo isso é o CEO do HSBC, são falsas. Então, a partir desse momento, o Palmeiras encerra o assunto, até porque o Palmeiras é um clube sério, nós somos pessoas sérias, estamos trabalhando para a reconstrução do clube, estamos conseguindo. Então, esse tipo de atitude, a gente absolutamente vira a página, deixa para trás. Maurício, um grande abraço para você, obrigado pela participação.